Olá, pessoal. Meu nome é Mário Gaziro. Estamos aqui começando com a quarta parte do mini documentário sobre a investigação do caso Lancelotti. Esse capítulo eu havia prometido que ia ser sobre o caso Dória. Vou falar do caso Dória aqui, mas aconteceu muita coisa de lá para cá. Houve o nosso confronto de peritos num podcast e eu vou ilustrar então esse capítulo. A gente vai mostrar o que aconteceu lá. Mas antes, deixa eu começar com uma visãozinha distorcida aqui do nosso Arthur Duval, tá, que já tentou distorcer. Ele acha que em 5 minutos ele vai pegar um recorte e vai resolver uma situação tão complicada dessa. É praticamente irônico, tá? A inocência desse rapaz. Mas ele tá bem acuado, tá? Ele foi abandonado agora por mais um membro. Ele tá sozinho. O perito dele o abandonou. Vamos ver aqui o corte que ele fez de um vídeo de 3 horas, num assunto super complexo, tá? O Arthur simplesmente entendeu dessa forma. Aí o vídeo original apareceu, eles periciaram, né? Aí quando eu tive acesso ao vídeo original, fiz a minha análise também, inclusive eu fiz uma análise de fluxo óptico, interframe, para ver se não tinha montagens, né? E concordei, né? E aqui eu não discordo em nada do trabalho que a Tirot fez. Então pera lá, velho. Então peraí. Tá aqui, ó. O próprio perito da Fórum diz, não discordo do trabalho, né? O vídeo original surgiu, não tem montagem do deep frame ali. Então, irmão, tô pronto. Nada de tão pronto, seu Arthur, né? Como você tenta distorcer as coisas, né? Eu concordei com a análise da Tirot de o vídeo não ter sido adulterado, tá? Tem muito chão até isso aí virar pedofilia, até você provar se era ou não era o padre, tá bom? Então deixa de ser raso, por favor, menino. E eu sei que você tá acuado, mas vamos seguir aqui então com o que aconteceu lá. Eu vou tocar aqui uma sequência de vídeos então com os principais acontecimentos do podcast. Quem quiser pode ver no original lá na Inteligência Limitada. Tudo leva a crer. Tudo leva a crer. Não quer dizer que seja. Tudo leva a crer. Agora, que é. E se fosse, isso imputa a PD? É outra questão, que é do que ele acusava. Não, mas nós não é o escopo, mas é usado para isso. Não foi questionado a nós, né? Se seria PD então, ou mas aí que o padre for. Só reconhecimento isso todo mundo veracidade concorda. do vídeo. Os 3 peritos concordam que não é pedofilia. Sim, não, eu não... Eu não concordo que não é. Eu concordo que não tem como provar. Não, mas peraí. A nós não foi pedido isso, não então... foi pedido. Acabou. Bom, tivemos aqui, tá? Eu poderia ser raso igual ao Arthur e falar, já tá resolvido. Olha ali, ó. Os peritos dele falaram que não tem como provar que é, o que não é, que não tem pedofilia, tá? Daria para resolver assim. Mas vamos seguir aqui com os vídeos. E o nosso. Vocês querem falar pelo laudo do Onias? Vocês vão, já que o Onias não tá aqui hoje? Não, eu só tô citando porque como tava na matéria... Não, o laudo do Onias, ele tá... fala? O laudo do Onias, a gente entrou com um processo de fraude processual, tá? Ah, é? Não vamos, eu não quero entrar muito em detalhes hoje aqui, mas aquele laudo, ele é forjado, tá? E ele é um crime, tá? Então, o laudo que imputa PD... PD é no dele. É forjado, foi o do Onias, tá? Então, se o de vocês não imputa PD... É quase que uma responsabilidade vocês não criticarem a revista por juntar o laudo de vocês com um termo de PD. Porque vocês estão assinando embaixo de uma acusação de PD que é muito forte. E onde tá forjado? No Poderia laudo falar Onias? um pouquinho mais sobre o que Vocês estaria podem passar um vídeo forjado? que explica isso? É bem curto. Padre Júlio, comprovada a fraude processual perpetrada por Arthur Duval e seu perito. O pesquisador forense Mário Gaziro, da UFBC, que investigou a fundo todas as provas e fatos relacionados ao caso de acusação ao padre Júlio Renato Lancelotti, detectou provas materiais de flagrante delito do crime de fraude processual, crime de alterar dados de processo para levar um juiz a erro, com pena prevista de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Bom, pessoal, aqui eu vou detalhar, tá? O que aconteceu, mas eu já fiz isso lá no capítulo 1, tá? Por favor, se a gente tá na parte 4, quem tiver interesse, volta lá na parte 1, que é onde eu falo da fraude processual. Aqui foi apresentado lá no podcast, tá o vídeo inteiro, mas não vamos perder tempo aqui para um vídeo que já está nos mini documentários. Então vamos seguir aqui. Uma coisa que me questionam muito tem muito ataque pela internet. Ele não é perito, isso e aquilo. Então, vamos resolver a questão do perito logo de vez. Está com um especialista aqui em direito, realmente. Professor Pedro Serrano. Nada de ficar em achismo. Não, um dos maiores especialistas de direito do Brasil vai falar sobre isso.
Os alunos desse rapaz, entendam, esse rapaz não é perito. Esse é o nosso Onias, tá? Aparecendo aqui pela primeira vez. O perito que nunca tinha mostrado as caras, não dava entrevista, não fazia nada. Tá? Ele já começa falando que eu não sou perito. Ele é professor, certamente um bom engenheiro, não vou nem discutir isso. Funcionário público, ele... De perícia, ele não tem, ele não é perito. O perito bolsonarista lá tem registro no TJ. O Onias é da Associação dos Peritos. Ele não é nem da Associação dos Peritos e nem do TJ. Esse cara não é perito. Arthur dizendo que eu não sou perito. Eu não trouxe aqui o vídeo do papagaio de pirata do Rubinho Nunes, tá? Ele também fica espalhando que eu não sou perito. Por favor, gente, ouçam a palavra do único especialista aqui. Aliás, é impressionante como eles divulgam falsidades para o leigo, né, para enganar o leigo. Né? Por exemplo, o Gazilho não é perito. Ninguém é. Não existe faculdade de perito. O perito é alguém, como o Garzilo, nomeado por um juiz para dar uma perícia num caso. Ou, no caso da polícia, quem passou por concurso de perito científico. Ninguém aí, inclusive os do Bolsonaro, aí, os peritos, chamados peritos bolsonaristas do caso, não da polícia científica. Eles têm um escritório, ou seja, eles se oferecem para os juízes para serem nomeados. O Garzilo pode, já deve ter sido nomeado em processos judiciais para dar perícia. Ou seja, a palavra perito tem dois sentidos. Um sentido jurídico estrito, que é quem é nomeado pelo juiz para tanto, ninguém aí foi, né? E um sentido mais amplo, que é o técnico especializado naquele assunto. E o Garzilo é um dos maiores do país. Né? Agora, eles enganam a população. Eu vi na internet, no Twitter, isso. Mas o Garzilo não é perito. Nem o outro lado não existe. Perito é quem for nomeado pelo juiz. O Garzilo pode vir a ser, por exemplo, assistente técnico do Padre Júlio, é um outro conceito. Isso no plano jurídico. No plano geral da palavra perito, que ela tem no dia a dia, ele é sim, porque ele é um professor especializado no tema, né? Um dos maiores do país. Né? Isso é uma réplica do Onias, então. Podemos continuar. Bom, tá aí então, tá? Pedro Serrano falando. Espero que parem de falar essa bobeira de quem é perito e quem não é perito como argumento, tá bom? E vamos ver agora os peritos de verdade, tá? Como é que eles atuam, né? Então vamos ver aqui começando com o Onias. Que ele fez, que eu achei engraçado. Eu nunca vi uma coisa tão engraçada que nem essa. Avião. O que ele chama de engraçado aqui, gente, é que nenhuma das perícias dele levou em consideração o áudio, né? E eu mostro isso nos meus capítulos passados, acho que no capítulo 3, sim, no final do meu capítulo 3 aqui, que a gente detectou que tinha um avião de grande porte, tá? Que o suposto vídeo foi gravado ao lado de um aeroporto. E ele acha graça nisso, porque ele olhou o vídeo e não olhou o áudio. Ele acha graça da própria incompetência. O avião que ele disse que viu lá, ainda se autoelogiou. Porque quem faz e volta, e se autoelogiou no laudo dele. Me elogiei, Onias. Eu só disse que vocês sequer viram o áudio, tá? Eu pelo menos vi isso. Não analisaram o áudio e tem um aeroporto do lado. Ninguém analisou isso. Você não sabe se o menino existe. Opa! Atos falhos aqui? Não sei se o menino existe. Tá corroborando com aquela tese de falsidade que a revista Piauí já denunciou, que os ex-membros do MBL acusaram o Arthur de ter feito tudo isso. Se o vídeo foi feito naquele dia ou quando foi. Se o padre estava em casa ou se não estava. Se o padre estava em casa, Onias, a Tirote fez todo o laudo baseado na casa dele. Então você não sabia se o padre estava na casa. Como você tá perdido, hein, rapaz? O menino pode ser fictício. O menino pode ser fictício. Como assim, um menino fictício? Alguém fez um profile fake para tentar incriminar o padre? Se fizeram profile fake, por que já não fizeram todo o resto também? Cenário e tudo. Então você não sabe onde morava o menino. Sim, dá para saber, dá para ter uma estimativa de mora. Eu falo isso no capítulo passado. Porque você mora perto da escola que você fica. E nos fakes lá que foram criados, foi citada uma escola. Escola que ele realmente estudou. Ele realmente tem um perfil no Facebook que foi criado, eu tenho a data lá, mas foi criado em setembro daquele ano lá, 2020. Opa, perfil do Facebook criado em setembro de 2020, foi a mesma data da denúncia, tá? Que vocês colocam lá os diálogos do WhatsApp. Então, acabou de ser criado o perfil do Facebook só para fazer o diálogo pedófilo. Interessante, Anísio, conta mais. Né? Foi criado em setembro, que está lá até hoje, ninguém mexeu
as mesmas fotos, é a mesma coisa. Nossa, mais interessante ainda. As mesmas fotos. Quem conhece aí um adolescente que não mexe nas fotos? Ai, como é engraçado isso. Então, você não sabe nada. Como é que você pode dizer, porque o avião vai passar e o padre, obviamente, não é ele. Não disse que obviamente não é ele, tá? Foi dito que não tinha nenhum cenário possível de estar próximo do aeroporto, tá bom? Você não sabe onde ele estava. O padre viaja. Ele podia estar em qualquer lugar. Ele Não podia tava estar em achando. Congonhas. Hã? Ele podia estar em Congonhas, com todos os elementos lá no vídeo que depois eles atribuíram à casa dele. Desculpa, não quis falar nada. Ele podia estar em Congonhas, ele podia estar em qualquer lugar, ele podia estar em Aparecida. Eu, assim, até, eu não fui muito no cenário, mas eu achei que ele estava numa igreja, né? Porque eu não conheço a casa do padre, não sabia que ele morava no Belém, e vou te falar uma coisa, não me interessa onde ele mora. Olha só, gritando, aumentando a voz. Não interessa porque você é um incompetente, tá? Você está fazendo uma análise e não quer saber nada do que tem ali. É isso, por isso que não te interessa. Porque aquilo não está no contexto do vídeo. Não está no contexto. O áudio não está no contexto. Eu não vou investir onde o padre mora, porque não interessa. Não interessa quando faz uma perícia bem rasa, né? Obrigado. Então, é isso. Bom, vamos seguir aqui então. Veio daquele jeito, do jeitinho que eu coloquei. Eu não disse que o vídeo tinha sido criado naquele dia. Nunca disse isso. Por quê? Porque eu recebi pelo WhatsApp com os metadados raspados. Raspado, né? Metadado raspado. Eles usam um termo igual raspar arma, né? Bom, aqui o Onias já está se justificando no podcast daquela dicotomia que a gente fala lá no começo do nosso documentário, né? Porque diabos tem um diálogo de 2020 e um vídeo atribuído a um vídeo de 2019. Então ele está se liberando aqui do compromisso de afirmar o ano do vídeo. Ele está dizendo, chegou sem metadado. Bom, primeiro, como é que você faz uma perícia que vem por WhatsApp? Outra incompetência. Tá? Não se faz uma perícia que vem por WhatsApp. Você tem que pegar os arquivos originais, no mínimo. E ele diz aí que ele não recebeu a data do vídeo. Mas a gente vai ver que isso foi verdade mesmo. Você não sabe disso? Que seja, o laudo tem uma transcrição. Não, que seja não, cara. Você afirmou categoricamente que eu era um criminoso. Existe uma transcrição. Você é um criminoso. Assim, Bom, tem uma nota aí em cima, tá? Vocês podem ler mais sobre isso. Tá? Tem uma transcrição lá com datas de 20 de setembro de 2020. Tá? Que você corroborou eu recebi. com a data do vídeo. Tá? Não, foi a data que eu vi. Tem uma transcrição lá de cunho pedófilo, com setembro de 2020. E você colocou 2020 no vídeo. E ela disse que chegou coincidentemente. Mário, Só que era muito fácil determinar a data correta. Mário, deixa eu te explicar. Não era fácil, não. Era fácil. Ela tem o vídeo inteiro. Assim que eu recebi outro vídeo. Calma, pessoal. Nesse momento eu estou discutindo com o Onias aqui, mas a gente entrou num acordo depois, tá? Ele realmente recebeu outro vídeo, tá? Ele realmente recebeu um vídeo sem a data no final. Ele vai falar disso mais para frente. Ou seja, o Arthur cortou o vídeo, cortou os cabeçalhos para mandar a documentação para ele. Ele devia ratificar, tá? O laudo dele. Mas eles não querem voltar atrás, fica nisso. Ô, mongoloide! Mongoloide, meu Deus do céu. Ó, meus respeitos a todo mundo que tem parentes e com deficiência, tá? Isso é uma coisa antiga e arcaica, onde já se viu, né, esse tipo de comportamento. Eu me desculpo pela fala do Onias. Peraí. Não, calma. Ela recebeu, você não entendeu, não? No final... Deixar, padre, pode deixar. Ai, meu Deus. Putz, isso é uma conduta de um perito, rapaz. É uma conduta de um moleque. Você entendeu? Não um moleque que faz isso. Bom, na minha réplica... Bom, aqui ele ficou bastante acuado, né? E as pessoas ficam acuadas, ficam bravas, ficam xingando, ficam ofendendo, me chamando de moleque ali, querendo também encerrar o debate, né? Se eu entrasse nessa de ficar discutindo com ele ali naquele momento, a gente não ia poder entrar no acordo, eu ouvir mais informações, saber exatamente o que aconteceu e acabava tudo. Então, eu me contive, tá? E a gente seguiu com o debate. Né? Eu recebi uma chuva de haters, né? Dizendo que eu afrouxei, que eu fui jantado, isso e aquilo, né?
E depois disso veio todo, graças à minha calma, a gente teve mais um monte de informação importante que chegamos nos verdadeiros culpados, né? Quem entregou esse material errado pro Onias. Saber. Aqui tá, ainda estava na briga, né? De um lado vocês estão vendo aí o laudo da tiroide, tá? Com a data do vídeo calculada em 26 de fevereiro de 2019. Do outro lado, o laudo do Onias, com data de 13 de setembro de 2020. Porém, ele reclama que não recebeu, tá? Na verdade é o seguinte, ele recebeu 2 vídeos. Um deles estava com essas datas de 2020 e o outro estava sem data. Tá? E ele insiste aqui que não tinha data, que não estava no laudo. Deixa eu tocar o vídeo aqui. Quando foi feito o vídeo? Mas você testou no laudo, pro Ministério Público, que é 2020. Você não tinha como saber? O laudo? Você Sim. leu o laudo? Decorre, tem Você seu não laudo, leu decorre. o laudo. Você não Mas leu você pode o atribuir se eu li ou não li alguma coisa. Não está escrito. Ele fala que no laudo não está escrito. Detalhe, ele não colocou a data do vídeo, mas ele colocou a data dos diálogos forjados que ele recebeu num outro vídeo, tá? Ele recebeu num vídeo os diálogos forjados. Então ele datou o laudo, tá? Ele está dizendo que não. Ele não datou com referência no vídeo, mas ele datou o laudo. E ele datando o laudo, tá? Então vocês estão vendo aí que tem 13 de setembro em cima, lá embaixo na página 103 e a assinatura dele na 172. Para o Ministério Público, quando leu isso, estava datado e estava batendo com os diálogos pedófilos. A gente só descobriu essa fraude porque quando o Rubinho soltou o vídeo completo, tá? Então ele datou sim, né, o laudo. Bom, vamos entrar agora um pouco na parte do diálogo com os Tirotti, que fizeram as análises, se limitaram às análises prosopográficas, tá? Eles não receberam o material, nem foi entregue para eles o dito material de WhatsApp. Todas as convergências. E, no caso, pode até ser que tenha, assim, a conversa, eu não tive acesso. Tá vendo? Vou falar conversa, ela não teve acesso. Que estranho, né? Contratar uma nova perícia e entregar metade do material só? Que estranho, né, seu Rubinho? Mas que é ele, não tem como. Ali não faria muito sentido ter um estúdio, um roteiro. Toda essa história, se é ele ou não, tá? Podem ver o capítulo 2 do meu mini documentário. Lá eu explico todas as falhas da análise prosopográfica da Tirotti. Isso pelo princípio da parcimônia, a gente teria muitas premissas. Então, teria várias premissas. Só um detalhezinho, eu não vou comprar a briga dele, mas ele tem direito à opinião dele. Voltaire. Como Até cito aí que isso é Voltaire, né? Muito culto. nós temos. Eu Então, concordo. Eu só tô falando a minha... Poderia mostrar um Sim, vídeo bem lógico. curtinho para explicar. Para explicar na Vale de Oca. Vocês podem tocar o vídeo que chama Santa? Ele é bem curtinho. Que eu também aplico a navalha de Oca ali. É que um pouquinho antes ela tinha dito que pela navalha de Oca a explicação mais simples era o padre. Eu falei, então vamos aplicar a navalha de Oca não no contexto integral, né? Vamos aplicar nas partes. No seu? Aí você tem No que seu preparar. caso? Não, Seria- é uma resposta desse que me fez agora. Aham. Tá, O que seria? Pode falar. Vocês não podem pôr o vídeo ali? Mas Tem que não ser dá o pra vídeo? explicar assim. Eles não estavam preparados, né, para me levar tantos vídeos explicando. A maioria dos vídeos usando o material deles mesmo, né? Então já estava todo mundo ressapiado com medo dos meus vídeos. Porque a gente tá com o Onias no ponto. E finaliza essa sessão. Era só aí eu acabo tudo. É fácil? Chama Santa. Aí depois aí para e tira só discussão. Tá, Não tem tá mais bom. vídeo. É o último. Tá bom. Spoiler, não é o último. É essa daí? Então vamos lá. Vou dar play. E fazendo a investigação no Instagram dele. E nessas 2 semanas, na primeira semana, a gente tinha encontrado só uma imagem de uma santa que era da mesma cor, mas a saia estava um pouquinho diferente. E aí a gente começa a pensar nas possibilidades. Mas será que não é a iluminação? Será que é algum jogo de luz? Detalhe, tá? Essa é a voz da própria Jaqueline Tirotti, tirada de uma entrevista que ela deu na TV Oeste, Revista Oeste, alguma coisa assim. Na Vale de Oca. A explicação mais simples é que é outra santa. Tá? Do que seja um jogo de luz, fazer o braço virar 130 graus para 90 graus. O braço não virou. Tá, A gente vocês tem querem pôr o duas vídeo de novo? perspectivas. A gente tem duas perspectivas. A cor mudou. Uma é essa. Eu recebi um chamado. Olha Uma artesã entrou em olha contato a comigo. borda. Uma era Santana, a outra era Santa Luzia. Olha,
Bom, vamos seguir. Teve mais coisa. O quadro maior eu não encontrei no Instagram dele. Mas isso não significa que não exista, né? Ele pode só não ter tirado uma foto daquele quadro. É a parte que ela já falou. Se havia esses móveis no Instagram, nas fotos que o padre compartilhava. E assim, eu e minha equipe olhamos 19 mil fotos. Ele tem 19 mil fotos no Instagram, então fomos vendo principalmente as fotos mais antigas e de 2019, que era a época do vídeo. Então, em toda a sua análise, só discorda desses 2 pontos, tá? É o quadro e a santa, tá? É uma coisa pequenininha, mas é uma coisa, tá? Tá, mas se tivesse tido uma ação de uma quadrilha, uma coisa supostamente, né? Eles poderiam ter errado em alguma coisa. É esse ponto só que eu pego, tá, gente? Desculpa, é só pra vocês entenderem que a gente tem que olhar tudo, porque a gente não sabe a origem do vídeo. Olha, a origem, aí que tá. Eu acho que o ponto da origem, eu concordo com você. Porque eu também não tenho a origem do vídeo. Bom, ninguém sabe a origem do vídeo, tá? As origens do vídeo saiu da cachola do Arthur. Sim, mas sim, do lado tem Que o laudo do... Pera, só um pouquinho. O Dória teve aqui. Nós vamos falar um pouquinho do Dória agora, tá? Porque é importante. O caso do Dória ele é muito similar em aspectos de criação de cenário. Eu perguntei pra ele. Ele olhou na minha cara e falou que não era ele. Quem tava aqui? Aquele das mulheres? É. Não era ele. Sim. Mas Bom, eu iria votar nele se fosse ele. Tá bom, vamos lá. Só um detalhe, tá? De um lado tem o vídeo do Dória, do outro lado tem o laudo. Quem fez essa perícia foi o Onias. Tá. Do lado tá ali, ó. Assina o Onias. O Onias é o único que acha que o vídeo do Dória é verdadeiro e ele atestou isso. Por favor, pode tocar o vídeo. Tá bom, vamos lá. Para vocês, o vídeo ele usa como referência o movimento da boca, do nariz e do olho do personagem. Só que, a partir do momento que você tem um joelho na frente, o programa ele perde a referência. Então, o que o falsificador ele faz? Ele deixa o frame frisado. Já que o programa não consegue reconhecer, o frame fica frisado. Então, pode ver que está movendo aqui a cena normalmente e o rosto do Dória está artificialmente parado, como se fosse uma foto. Dá uma pausa aí. Acabou isso aí. O rosto do Dória já é frisado. Vamos deixar isso claro. Você olha pra ele, tá sempre com o mesmo rosto, tá? Pode continuar. Ele é um sorridente profissional. Por quê? Porque o programa ele não tem referência da boca. Então o programa ele não consegue traquear. Então você tem aqui o rosto artificialmente parado como se fosse uma foto, e isso acontece em todos os momentos em que aparece alguma coisa na frente. Tá? O Dória falou muito dos meus alunos, querendo me criticar para eles. Meus alunos estão assistindo a gente agora, tá? Inclusive no meu laboratório. Tá? Opa, desculpa. O Onias, ele é o sujeito totalmente impessoal, ele vai direto aos fatos. Olha aí o que ele fez, tá? Olha toda a técnica do Onias aí. Desculpa querer criticar, mas ele me criticou, tá? E ele falou que o vídeo do Dória, na revista Fora, inclusive, era verdadeiro. Tudo bem, não tô questionando nada, mas Bom, tivemos aí então o vídeo do Dória, mas vamos falar um pouquinho da questão dos cenários. Eu sou um pesquisador forense, a gente tem que ver o contexto em volta. Só que Se nunca tivesse um caso do Dória, seria o primeiro. Não é o caso, o caso do eu supor que pode ser um cenário montado, não é a primeira vez, porque aconteceu no Dória. Cenário? Sim. O Dória teve um cenário, quer seja verdade ou não, aquele cenário foi construído. Mulherada. Sim, mulherada, atores, gente foi contratada para fazer aquilo. Só Nunca que foi encontrado não teve aquele nenhuma filme. prova que fosse... Porque o que acontece? Quando a gente tem uma investigação, a gente precisa de um elemento. Qual foi o elemento que levou em consideração para falar dessa falsidade desse vídeo do Dória? Não tem uma pessoa que chegue assim e fale, olha, teve isso aqui, que trouxesse uma informação relevante e comprovada. Porque o que a gente tem aqui é uma teoria da conspiração. Então, Isso eu discordo. no seu parecer, a gente tem... O senhor até concorda que não houve Não, eu edição. discordo de teoria de conspiração. Isso Não, o senhor é uma coisa, concorda... praticamente pseudociência, né? Não, Eu detalho no laudo, eu detalho nos meus vídeos.
Tá? Pra você me falar a teoria de conspiração. É uma teoria de conspiração. Assim como você me acusa de teoria de conspiração, eu posso acusar vocês de estar encobrindo um golpe de uma quadrilha. Como? Tá? Porque vocês vão lá e fazem uma análise prosopográfica. Com qual elemento? Vocês me traz um elemento. Vocês não fazem nada pra errar, mas vocês não fazem nada também pra... Por exemplo, quando vocês falam que é o padre, porque tem expressão de velhice aqui. Não, Se não tivesse foi uma só pinça, isso. uma cicatriz, Não foi só isso. todo mundo tem isso. Tem vários tá? elementos que estão relatados no parecer. Mas é por isso que quando for para juízo, se for... Salvo o melhor juízo. O perito vai pegar aquela foto, o padre, né, e vai fotografar ele em vários ângulos, inclusive aquele. Eu posso dizer uma coisa com muita tranquilidade. Eu lidei com isso a minha vida toda, né? A chance de não ser ele é pequena. Concordo. Agora mas veja. Mas não nula. Estamos aqui, ó. Não tem dente, não tem uma série de... Não tem fala. Nós estamos em 3 aqui. Era um cara barbudo. Pô, os 3 têm barba. Se onde ele quis chegar com isso da barba, mas você viu que ele não fala mais de ser. Tá? Totalmente. Ele fala que a chance não nula. Tá? Se ele tivesse falado isso no laudo dele, estaria ótimo. Mas eles não falaram que era uma chance pequena de ser o padre. Eles falaram, é o padre. Então, aí é uma questão crítica. Impostor, um negócio estratosférico, um sósia. É a mesma coisa daquela tese de que o homem nunca foi à Lua. Aí teria que ter o quê? Teria que ter um cenário, estúdio, um estúdio. O cara dirigindo. Tudo pra fazer. Isso é navalha de Ockham. Eu só vou resumir rapidamente. Eu tenho um documentário que fala disso ali. Os itens que vocês deixaram de lado na análise prosopográfica, tá? Vocês não levaram em consideração manchas de pele. Vocês não levaram em consideração o fato da cicatriz dele estar escarificada no vídeo daqui e a original não ser escarificada. Ela tá em alto relevo. Tá? Eu tenho uma série de outros fatores. A cicatriz foi levada em consideração. No local, mas não a escarificação. Porque pela luz dá pra ver a escarificação. Isso tudo, gente, a gente vai se alongar muito. Tem vídeos meus, tá? Quem tiver mais interesse, procure. Chama o caso do padre, parte 1, 2 e 3. Tá? A gente entra em bastante detalhe disso. A questão é a seguinte, é quase que inconclusivo. Tá? Eu fico caçando elementos que ficaram fora, mesmo da análise prosopográfica, né? E de cenário. E, por exemplo, quando vocês fazem análise, vocês não levam em consideração imagens do padre da data em questão de 2019, né? Vocês não falam, essa foto aqui foi de quando? Tá? Isso é uma malandragem tremenda, tá? Embora ela fala depois que ela colocou o link, né? Mas você tem que ficar entrando link por link para ver, e eu entrei, nem todas são 2019 não, tá? Então é meio escolhida a bel prazer as fotos que melhor encaixam com o sujeito disposto ao vídeo, né? Então isso não é uma coisa de se fazer numa análise prosopográfica. A gente não falou, mas o vídeo, o que acontece nesse vídeo? Dá para falar? Sim, dá para falar. É uma masturbação, então... Só aparece o rosto dele. Aparece as partes íntimas. Chega a aparecer? Sim, aparece as partes íntimas da barriga e faz o movimento partes íntimas e rosto. Tá. Então a gente consegue... Tem alguma coisa nesse vídeo que imputa PD? Não. Pedofilia... Não. Desculpa. PD não. Nem nos foi pedido isso. Porém, foi utilizado o laudo de vocês na revista Oeste, estampado embaixo, falando que era pedofilia. Tá? Eles utilizaram 2 laudos, o laudo do Onias e o nosso. Isso bem clássico. Eles falam, novo laudo aponta pedofilia, masturbação com menor. Eles têm fotos lá, tem uma matéria onde colocam a matéria de vocês em cima, sua foto de vocês embaixo, e escreve que era pedofilia. E o laudo de vocês não traz pedofilia. Não. Tem o do Onias. Desculpa. Não, tem imagina. O do Onias. Bom, você pode ver que ela joga sempre o Donias, né? O Donias traz pedofilia, o Donias traz pedofilia, o nosso não, né? E aí tá aqui, tá? Tem várias matérias, não achei exatamente a que eu queria, mas isso aqui, ó, eles estampam o rosto da perita, embaixo coloca, né? Arquidiocese tem em mãos, denúncia contra Padre Júlio, mensagens eróticas de chamada, né? Olha a malandragem aqui da Oeste, né? Realmente não tá falando que a perita tá dizendo isso. Tá? Eles não estão comprometendo a perita, porque a perita não disse isso. Mas eles colocam uma chamada embaixo do rosto dela enquanto ela está falando o laudo dela. Né? Falando mensagens eróticas e vídeo chamado com adolescente. Tá? Então, olha só, né? E dessa forma eles imputam indiretamente a questão da acusação de pedofilia a eles que não estão dizendo que houve pedofilia no laudo deles. Bom, ela falou que o laudo do Onias, tá? Que imputava pedofilia. Eu perguntei para o Onias, você acusou o padre de pedofilia no seu laudo? Vamos ver a resposta dele. O mesmo que eu queria repetir, que eu disse que o padre era PD, que não sei o...
PD, gente, é o termo que a gente usa para não cair o canal, tá? Em vez de falar pedofilia, você fala PD. Que papapá. Não, o seu laudo diz isso. Então eu vou ler um trecho do meu laudo, que é o final dele. Assim, S.M.J. Você sabe o que é isso? Mário? Você sabe quando a gente coloca S.M.J, independente do material ser, você sabe por que a gente coloca isso? Não, eu sou técnico de informática, de tecnologia, não da Ah, parte jurídica. Bom, eu vou te explicar. Isso é a abreviação de salvo melhor juízo. Todo perito que tem um pouquinho de experiência, que tem um pouquinho de decência, não afirma uma coisa sem, quando sai um pouco do exato foco do... Deixa eu parar essa gaguejada dele aqui, tá? Que ridículo, gente. Ele fala que o perito tem que ter a decência de colocar um SMJ, um salvo melhor juízo, para se resguardar, ou seja, ele é tipo só que não, tá? Tô falando que é pedofilia, mas se não for, a culpa não é minha. Ele ainda fala decência, ele usa o termo decência, é indecência fazer uma coisa dessa. Ô, Nias, você me chamou de moleque, fez aquele monte de coisa, tá? E eu agora posso responder firme para você. Isso é uma falta de hombridade, ô, Nias. Você não é homem de fazer isso, de acusar um padre, tá? Acusar um cara que faz coisa tão bem, né? Faz o bem para todo mundo, e acusa o sujeito de pedofilia, não assume aqui, tá? Não fala, meu laudo apontou pedofilia, você tá aqui em cima do muro, não é, se não for, a culpa não é minha, tá? Isso é falta de hombridade, você não é homem. Do laudo, sem colocar isso. Aprenda. Alunos do Mário, aprendam isso. S.M.J. Salvo melhor juízo, independente do material ser parte de uma investigação particular, e até a suposição que o menor, MNR, você sabe porque eu coloquei MNR também, né? Só porque eu não sabia uma sigla. Aliás, eu não sabia aquela sigla, porque eu garanto meus laudos, tá? Eu não preciso ficar usando siglinhas escondidas de juridiquês para dizer, para me liberar, né? Mas é óbvio que agora tudo eles querem perguntar, porque foi a única coisa que eu não sabia na entrevista inteira. Então todo mundo da internet caiu matando em cima, né? Uma covardia por parte deles na acusação, e todo mundo me critica. Olha lá, ele não sabe o que é SMJ. Eu não preciso me esconder, tá? Eu não preciso de colocar cláusulas no meu laudo para voltar atrás, para ficar com o pé atrás. Só por isso que eu não conhecia essa cláusula. Sim, as iniciais do menor, porque tem que manter ou preservar o nome, mas... Inclusive tá você... bom, mas... Desculpa, pode continuar. É isso aí. Embora uma autoridade teria como achar o nome porque está no vídeo. Ela só iria receber o vídeo, essas coisas. E não teria problema nenhum. Mas como o laudo poderia se tornar público, que era o que eu esperava em 2020, então eu tomei esse cuidado. Inclusive, descaracterizar o menino o tempo todo. Menino que não existe, tá? Isso é... Peraí. Até a suposição que o menor seja apenas um agente fictício. Sim, você teve esse cuidado. Para conduzir a investigação em questão, trata-se de uma possível ocorrência prevista no artigo 241 da Lei 8.069/90. Ele não fala, mas isso é o artigo de pedofilia. É aí que você imputa pedofilia. Você está dizendo que você não imputou pedofilia? Aí você imputa pedofilia. É que você não sabe. Salvo melhor juízo. Eu dei um juízo para quem é de direito fazer. Não eu fiz. Mas você acusou e não acusou. E aí as revistas todas olham, os jornais de extrema-direita, todos olham ali e falam que foi pedofilia, porque o Nias falou que era pedofilia. Só que chega agora, ele não assume. Tudo bem, agora. Você entendeu? Você não imputou pedofilia, então? A Tirota não imputou, você não imputou, mas a gente tem 2 laudos que nenhum indica pedofilia, mas todo mundo é culpado de pedofilia, é isso? Bom, eu também não. O salve melhor juiz, o que ele quer dizer é que um juiz, ou que um promotor, ou que um advogado... vai investigar. Eu tô veja esse... Sim, entendo. Mas por que vocês não falaram isso para os jornais? A revista Oeste fala pedofilia o tempo inteiro. Por que vocês não falam da revista Oeste? Qual foi a entrevista minha? PD. Qual foi a entrevista minha que você viu em algum jornal? Eles interpretam, mas vocês não fazem nada contra. Qual foi a entrevista que eu vi em algum jornal, né? O Nias não deu entrevista no caso Dória, né? Bom, ele se abstém, né, de ser contra e fica tudo muito cômodo, né? Vamos seguir aqui. Aí a coisa começou a se esclarecer um pouquinho melhor depois. É outro arquivo. O meu não veio com cabeçalho, com data no final, que vai... Inclusive o de vocês também é diferente. O que vocês receberam. Eu não recordo. Quando eu vi o laudo deles, que eu vi que tinha com laudo,
eu fiquei muito bravo. Como eu sou bravo mesmo. Bravo com quem? Olha, cadê o sujeito oculto aí? Bravo com o contratante, tá? E quando ele viu o laudo, o material da Tirote, ele ficou muito bravo, porque para ele não foi nada disso, tá? Então aqui a gente entende melhor o que aconteceu finalmente, tá? Então o Arthur enganou o perito, tá? O Arthur enganou o Onias. Ele mandou o laudo sem o final do vídeo, os arquivos sem o finalzinho do vídeo, onde mostrava a data de 2019, que não era interessante para ele, porque como é que ele ia criar um perfil falso de Facebook, e MBL e companhia, como já foram acusados pela revista Piauí, pelos ex-membros, tá? Como é que ele ia datar alguma coisa no Facebook 2020 se o vídeo era 2019? Não era cômodo para o Arthur fazer isso. Tá? Foi por isso que ele mandou para o Onias sem os cabeçalhos e mandou para o Onias sem o final do vídeo com a data. Então as coisas começam a se esclarecer bem aqui. Quer completar? Sim, né? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Quando eu, inclusive, tem um dos meus vídeos que eu falo quando eu faço a denúncia, né? Eu, normalmente, num caso desse, denuncio só o perito, né? Eu incluí o Arthur Duval junto na denúncia, o contratante, porque eu não sabia como o Onias ter recebido o material, tá? Tem um vídeo meu que eu falo isso. Então eu falo, ó, eu não sei, vamos esperar o que o Onias vai falar, né? Então a gente foi lá, como eu disse, eu sou um funcionário público, eu estou no exercício da função, se acaba de ver em flagrante alguma coisa, uma adulteração, eu tenho que reportar, senão eu estou prevaricando, senão eu estou cometendo crime, tá? Como eu estava sem contato na época, eu denunciei, eu tive a prudência de denunciar mais de um, porque eu não tinha certeza de onde pode ser o outro. Uma coisa que, a hora que o Onias voltar, eu falo com ele, inclusive, tá? Eu vou retirar a denúncia do Onias, vou ficar só no Arthur. Ele tá ouvindo já, ele já tá ouvindo, voltou, tá? Mas deixa eu só mostrar uma coisinha que eu mandei para a Fabi. Isso aqui que eu tava vendo aqui, a transcrição, tá? Essa é a transcrição. Que está na tela para o pessoal ver. Isso tá no laudo do Onias, tá? Mostra para o pessoal aí. Essa é a transcrição. Vocês estão vendo ali em cima? Esse é o laudo do Onias, não é meu, tá? 3 de setembro de 2020. Não é culpa do Onias, tá? Isso é a data da transcrição do suposto diálogo pedófilo. Por que eu digo que não é culpa do Onias? Porque o Onias só teve datação de um dos vídeos, que foi o vídeo que mostrava as conversas do WhatsApp, tá? O outro mandaram sem a data para ele. Era de supor, até eu teria cometido esse erro, tá? Se me entregassem 2 arquivos juntos, um sem data, outro com data, poderia ir do jeito... Bom, eu não receberia os dados sem metadados, né? Não receberia pelo WhatsApp. Mas numa situação extrema dessa, a data a atribuir seria a data de um lado só. Ou seja, o Arthur enganou o Sr. Onias, fez de gato sapato e direcionou ele para assinar um laudo forjado. Porém, a gente tem essa discrepância gigantesca. Foi reportado diálogos pedófilos de um celular, PD, né? A questão do topo do celular, do cabeçalho, é só para mostrar que era um celular diferente, né? Então, isso foi denunciado no Ministério Público, conversas de 2020 e um vídeo de 2020. Agora o Onias está dizendo que o vídeo, ele usou a data que ele recebeu. Então, ele não usou a data original do vídeo, né? Imagina que ele concorde. Então, o que a gente tem? A gente tem um vídeo de 2019 e diálogo de 2020. Isso é impossível, Vilela. Né? Então, como é que na mesma conversa, né, o vídeo é apresentado para o Ministério Público esse vídeo que eles têm, que o vídeo que nós dois achamos que é real, eles acham que a acusação, inclusive, é verdadeira, a acusação de identidade. A do padre eu acho que não, depois a gente vai discutir isso, né? Mas existe esse caso, por que eu entrei com um processo ali? Porque existe um diálogo de 2020 e um vídeo de 2019. Por isso que eu entrei com a fraude processual. Tá? E agora o Elias acabou de dizer pra gente que ele recebeu os vídeos sem o cabeçalho. Então, quem cometeu a fraude processual? O lado do Arthur, do mandante, do contratante. Então, Onias... Sobrou pro Arthur mais uma. Vamos lá, vamos para... Ele tá de volta aí. Todo mundo coloca o fone, por favor. Vamos lá. Perfeito. Tô aqui. Vamos lá. Fala, Onias. Estou aqui. Bebeu água? Opa! Ainda fui tirar uma parte que estava incomodando aqui. Tá bom. Olha... Mário, eu vi suas últimas colocações e fico pasmo ainda. Eu agradeço, porque é uma situação, embora o que você já fez, é uma coisa que não sai, não vai desmanchar. Mas tá bom, já é uma ideia. Bom, antes de partir para as conclusões, tá? Eu quero só comentar alguma coisa, passar um trechinho aqui do Serrano, tá? Onde ele explica uma coisa que ninguém se toca. Tá? O padre foi denunciado com esse mesmo vídeo, com essa mesma historinha em 2020, foi arquivado, teve falta de materialidade, tá? Já viram aquele filme que duplo de Jeopardy, alguma coisa assim? Você não pode acusar 2 vezes a mesma pessoa pelo mesmo crime, tá? Então, entendeu? O Serrano vai falar um pouquinho disso. Essa questão toda, ela é só política, né? Não tem uma questão judicial por trás, tá bom?
Agora, o ruim é que isso causa um estrago junto ao povo leigo, né? As pessoas ficam falando, tem que investigar o padre Júlio, nesse caso, para daí até eles, os bolsonaristas falam isso, para daí ele mostrar que é inocente. Ele já foi investigado, já foi arquivado, por ausência de materialidade do delito, não há crime. Vou te dizer algo surpreendente, Renato. Se o vídeo fosse verdadeiro, não seria pedofilia. Porque o suposto menor se apresenta como sendo alguém de 16 anos. Bom, vamos partir para as conclusões, então. Muito proveitoso, tá? Eu acho que foi muito interessante a participação do Nias, né? Finalmente poder todo mundo sentar e conversar junto, né? Para entender direito o que estava acontecendo, né? Só um adendo, já que você falou da Arquidiocese. A Arquidiocese, na nota que ela soltou, que ela reabriu a investigação, ela reabriu por 2 motivos. Porque apareceu aquela denúncia do jornalista e na mesma nota ela fala que ela reabriu a investigação porque um perito mudou de versão. Ou seja, ela usou a interpretação que a Revista Oeste fez do meu laudo sem me consultar, né? E isso acabou sendo uma das 2 justificativas da Arquidiocese reabrir, tá? Ah, é? Foi. A Arquidiocese reabriu porque disse que o perito mudou de versão. E a Arquidiocese também não me consultou, tá? Então, na verdade, não foi uma questão de mudar de versão. O que eu mudei foi o seguinte. Primeiro, já contou aqui, foi analisado uma montagem, depois analisei o vídeo real. Eu fiz uma atualização, nunca foi uma mudança de versão, né? No primeiro, ficou a opção de ser de fake ou não, que todo mundo caiu matando em cima. Aí, no segundo, já falei que não era, né? Muita gente chega pra mim, mas olha lá o vídeo inteiro, aquilo não é. Eu sei que aquilo não é, agora eu tenho o vídeo inteiro, né? E uma coisa interessante é ver que todo mundo aqui, né, e deixar bem claro isso, né, se alguém quiser concordar na réplica aqui, né, ninguém aqui acredita, ninguém aqui trouxe elementos para corroborar que é PD. Não, tá? Não, isso PD pedofilia. ficou muito claro aqui que não... Então, ficou claro, se acho que ficou bem claro. E aí fica muito curioso, porque é disso que ele é acusado, é disso que tá na boca do povo. Então, se todos os 3 peritos imputam uma série de mas coisas... você sabe como é a internet, como é a rede social, o pessoal faz um salto aí de não tem nenhuma prova e o pessoal já acusa como se tivesse. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar, então. Convido para ver o capítulo 5 do nosso mini documentário, que vai ser o capítulo final. Vai demorar um tempo para sair, tá? Porque vai ser quando terminar o caso do padre, quando os culpados forem indiciados, tá? Mas acho que já trouxemos elementos suficientes aqui, tá? Para todo mundo ter a sua opinião. O podcast foi interessante, mas foram quase 3 horas. Foi muita discussão, muita briga, muita conversinha fiada no meio do que não tinha a ver com o padre, tá? Então fica difícil entender lá. Esse nosso resumo explicou bem o que aconteceu. Muito obrigado.